Quando você fala assim, essa criança está sofrendo, ela é inocente e isso é o mal, então se Deus existe, ou ele é mal ou Deus não existe, porque se Deus é bom, ele não permitiria isso. Isso na filosofia se chama juízo de valor. Você está dizendo se uma coisa é boa ou ruim, verdade ou mentira, certo ou errado. Então você está fazendo o juízo, agindo como juiz, falando, eu, observando a situação, eu digo, essa situação é ruim, plenamente, não tem nenhuma justificativa para isso, então isso é o mal. Só que eu vou dar um exemplo chulo aqui, tosco, não chulo de baixo calão, mas tosco, assim, simples, para tentar ilustrar. Vamos supor que eu mostro uma filmagem para vocês, de um celular. É uma criança esperando o ônibus da escola. Aí, de repente, vem um adulto e empurra essa criança, sem motivo nenhum, a criança bate com a cabeça na árvore que estava do lado, se machuca e precisa ir para o hospital. Aí eu falo, que juízo de valor você faz sobre essa atitude desse adulto? Fala, esse cara é um psicopata, precisa ser internado, que ele é um mal para a sociedade. Olha a covardia que ele fez com a criança. Mas aí eu chego e falo, olha o outro ângulo dessa filmagem. A árvore soltou um galho enorme que ia cair certinho na cabeça da criança. O cara empurrou a criança, foi um mal menor, entendeu? Então, o que isso significa? Significa que para eu dizer se uma situação realmente é boa ou é ruim, eu teria que ter a noção de tudo que está acontecendo em volta. E para isso eu precisaria de tempo infinito e conhecimento infinito das coisas, para eu realmente falar, isso não tem nenhuma justificativa, né? A gente sabe que tem vários tratamentos, remédios que têm efeito colateral, mas acabou sendo bom. Tem muitos traumas que acontecem na nossa vida que acabam sendo bons lá na frente, né? Jesus morreu na cruz, mas foi para salvar a humanidade. Então, Jesus se deu mal, morreu. Ele falou, não, essa que é a minha vitória. Então, tem coisas que para nós, que somos limitados, a gente não tem tempo infinito, nem conhecimento infinito, não somos onipresentes, nem oniscientes, nem onipotentes, a gente olha e a gente fala, cara, eu tenho certeza que isso é ruim. Mas talvez se a gente entendesse a mente de Deus, a gente percebesse que há algo muito bom ali que a gente não consegue dizer, porque a gente tem informação limitada e tempo limitado. Então, a ideia é a seguinte, você dizer que o sofrimento do inocente é um argumento para Deus não existir, significa que você está dizendo que tem certeza que Deus não teria uma razão melhor para permitir aquilo. E você não pode ter essa certeza nunca, porque você não é eterno e não tem todas as informações. Daniel, é uma questão de lógica. É mais do que uma questão teológica, é uma questão de lógica. Eu até passei... Recentemente eu passei um caso que eu contei para algumas amigas e que para mim... Olha como Deus existe na minha visão, por isso que aconteceu. Sim. Eu vinha sentindo alguns momentos bem depressivos, né? E me sentindo baixa, me sentindo mal. Uhum. E eu conversei com Deus à noite, né? Nesses dias, umas 11 da noite. Falei, Deus, me fala o porquê disso, né? O que o Senhor quer de mim? O que tá acontecendo? Porque eu não tô entendendo o seu recado, né? E foi do nada, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Eu falei, bom, não sei se foi algum remédio que eu tomei. Enfim, comecei a pensar. Mas eu mesmo assim comecei a conversar com Deus para pedir uma resposta. Uhum. E aí, 4 horas da manhã, eu decidi descer na cozinha, né, na minha casa. Sim. Eu tinha água na mesa, mas eu resolvi descer para pegar um copo de água. E, do nada, eu resolvi pegar a bula de um remédio. E dentro daí, eu comecei, até grifei, tem até hoje aqui essa foto. Uhum. Eu grifei. E dentro da bula, tava falando, quem toma tal remédio não pode tomar esse outro. Entendi. Que corta o efeito. É Sim. bem meu remédio de bipolaridade. Entendi. Então, quer dizer, aquilo que eu tava sentindo, Deus me respondeu no mesmo dia. E só Sim. pode ter sido Deus, na minha opinião. Certeza. Porque eu jamais desceria naquele momento do meu quarto, Não onde eu precisava, tinha né? água, Uhum. ir lá e ver uma bula de um remédio do nada. Então, por isso que eu acredito que tem cenas, eu só quis contar essa história, que só pode ser Deus, né, Eu vou te contar uma respondendo. história legal também. Pô, e esse médico também que vou te falar, hein, meu? Ele deu uma rateadazinha. Deu uma Não, não, não. sacaneada Na aí. verdade não Às vezes foi... são dois médicos diferentes também. na verdade são dois médicos diferentes Aí e um na não verdade sabe nem que sempre o um outro- sabe. que o outro Até é recebeu. legal a gente reforçar aqui, porque quase 1 milhão de pessoas inscritas no canal. Sim. É importante, pessoal, que vocês, quando vão num médico, deixem esse médico ciente dos remédios que vocês estão tomando. Sim. De outro médico. É importante. Porque esse histórico é importante. Quando eu vou no médico, Pode Daniel, embaralhar, né? eu sempre falo, só que eu estou tomando isso daqui. Até Isso. mesmo meus manipulados, que às vezes de vitaminas e tal, eu já Sim. falo. Porque às vezes o cara vai passar mais vitamina, vai dobrar, ou enfim, ou acontecer que nem a Carol. Um remédio anulando o outro. Então é importante. Sim. Só deixando aqui um... Aprendizado prático aí, aprendizado que às vezes prático. dá problema, né, complicado. Minha esposa foi fazer exame e tava um índice lá, um índice de tumor ficou alto.
Aí o médico falou, você tá tomando biotina? Ela tô. Ele falou, então é isso, tá escrito lá no pedido do exame, você não podia tomar biotina, pô. Sim, amém. Entendeu? Exatamente. Então tem detalhes assim, exame de sangue, você não pode tomar certas coisas. Biotina é um negócio que altera todo o teu exame de sangue, então tem que tomar cuidado. Ô, Daniel, e essa frase, Deus escreve certo por linhas tortas? Você acha que tem alguns acontecimentos que você fala, puta, mas perdi o avião? Que nem aconteceu recentemente. Total. Teve um avião que caiu e, se eu não me engano, uma pessoa, ela tava super chateada com o atendente daquela, como é que é o nome da companhia? Da Passaredo? Passarelo, né? Passaredo. Passaredo. E o avião que caiu recentemente Sim, aqui em São Paulo, sim. e um dos passageiros perdeu o voo, e ele tava muito chateado com o virado. atendente. Pô, É isso. deixa eu entrar, tal. Ele falou, não pode, o voo já fechou. E depois ele voltou lá pra agradecer, depois que o avião caiu, falando, cara, você salvou minha vida. É, isso aí. Então, assim, Acontece poderíamos falar, muito. Deus escreve certo por linhas tortas. Isso acontece, então. Sim, então, a história que eu ia contar, tem a ver com o P. Diddy. O Jamie Foxx, que é um ator famoso, né, americano, comediante também, ele começou uma história de que ele tinha filmagens do P. Diddy, porque a história é a seguinte, o Jamie Foxx morava em Los Angeles, o P. Diddy é de Nova York. E o P. Diddy começou a ir para Los Angeles fazer umas festas. E fazia festa na boate que o Jamie Foxx frequentava. E quando o P. Diddy chegava, ele fechava a boate, ninguém entrava. Aí ele, pô, esse cara tá me atrapalhando de curtir a minha boate aqui de sempre. E aí ele inventou uma estratégia, ele inventou que ele era videomaker, ele chegava com a câmera e falava, cara, essas festas são muito legais, você tem que filmar. Não quer que eu filme, não? Aí o P. Diddy falou, filma aí, pô. Então, nessa de deixa eu filmar a festa só pra entrar, o cara tem banco Milhares de de dados de um materiais. monte de maluquice que aconteceu dentro das festas. Isso vira um problema. Mas não virou problema porque ele era muito amigo do P. Diddy. Só que aí ele começou a falar algumas coisas críticas ao P. Diddy nas entrevistas, né? Falando que as festas tinham coisa estranha, eu filmei as festas. Coincidência ou não, o Jamie Foxx, ele teve um problema que ninguém sabia qual era, ele parou no hospital. E ele ficou, acho que 20 ou 30 dias em coma. Nossa. E ele saiu do hospital e começou uma lenda de que ele gravou um especial da Netflix e no especial da Netflix ele dizia que o P. Diddy tinha envenenado ele. Entendeu? Já tem outras histórias do P. Diddy ter envenenado pessoas como a sua própria esposa Kim Carter, né? Ou Kim Porter, perdão. Então, o Jamie Foxx saiu o especial da Netflix dele e o especial é muito legal, não por isso, ele insinua que o P. Diddy teria envenenado ele, não fala P. Diddy me envenenou, mas ele fala, quando eu quase morri, eu vi uma luz, aí eu achei que era a luz se eu tava indo pro céu, mas era uma luz vermelha de fogo, e quando eu olhei era o inferno, e quando eu olhei o diabo era o P. Diddy. Então ele fez várias críticas ao P. Diddy, assim, por baixo dos panos. Mas ele fala, o que ele diz? Ele diz que a pressão dele subiu de um jeito absurdo, ele teve como se fosse um AVC, né? E ninguém sabe por que a pressão dele subiu até hoje. E ele ficou internado e tal, voltou cheio de sequela, ele não conseguia andar, ele não conseguia se mexer, tava com uma tremedeira no corpo. E aí ele foi falando, assim, é muito legal, porque em vários momentos do episódio da Netflix, tá disponível na Netflix para quem quiser assistir, acho que é What Really Happened, o que realmente aconteceu, ele fala, isso não foi uma coisa do mal na minha vida, foi muito bom, porque me reaproximou de Deus. Eu voltei a orar, que eu tinha abandonado a Deus. Então, muito legal, isso vai nessa linha do que a gente tá falando, né? Pra Muito quem legal. quiser assistir, é um episódio legal.